falar de um dos mais importantes problemas de saúde pública em todo o mundo: suicídio. No mundo, quase 1 milhão de pessoas morrem por suicídio anualmente. Isso dá uma morte por suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, mais de 30 pessoas morrem por suicídio todos os dias. Diante dessa gravidade, a Organização Mundial de Saúde definiu como um imperativo global reduzir as taxas de suicídio até o ano de 2020. É uma meta ambiciosa e que o mundo vem, de certa forma, cumprindo. Como um todo, as taxas de suicídio mundialmente estão diminuindo, mas o Brasil está na contramão dessa redução e no Brasil a gente tem observado um aumento das taxas de suicídio nos últimos anos. De 2006 a 2015, por exemplo, houve um aumento de quase 10%. E esses números alarmantes ficam ainda mais assustadores quando a gente pensa que todo suicídio é uma morte que poderia ter sido evitada. Virtualmente todos os suicídios são associados a doenças mentais e as doenças mentais são tratáveis, têm tratamentos eficazes. Então a gente pode considerar que todo suicídio é uma morte evitável. Quando alguém morre por suicídio, de certa forma isso demonstra uma falha nossa como sociedade de proteger aquele indivíduo que morreu. Então, diante dessa gravidade e do potencial que a gente tem de prevenir essas mortes, a gente vai entender um pouco melhor sobre o suicídio hoje. A gente vai fazer isso basicamente com 3 aspectos. A gente vai falar de alguns conceitos importantes e também de alguns mitos relacionados ao suicídio, porque sobre o tema de suicídio tem muito tabu, muito preconceito, e a gente vai discutir um pouco sobre isso. A gente vai falar também sobre os fatores de risco e proteção e, de certa forma, como é que é a trajetória da pessoa até o suicídio. E, por fim, a parte mais importante, como é que a gente faz para prevenir? Quais são as estratégias que funcionam para a prevenção de suicídio? Então, vamos falar inicialmente sobre os conceitos, né? O primeiro conceito, o que é suicídio? Suicídio é um ato de violência autoprovocado com alguma intenção de morte. Veja que a gente não precisa ter a pessoa completamente decidida a morrer, a gente precisa de alguma intenção de morte. Isso não é um problema no conceito, na verdade reflete muito bem a psicopatologia, como é que é a mente da pessoa em relação ao suicídio, porque todo mundo com ideação de morte, mesmo as pessoas que se matam, até o último instante elas estão ambivalentes. Elas têm ali na balança a vontade de viver e a vontade de morrer, que não necessariamente por conta da morte em si, mas uma vontade de acabar com o sofrimento psíquico que naquele momento está insuportável. Então esse é o conceito de suicídio. Tem um outro conceito importante que é o de tentativa de suicídio, que é um ato de violência autoprovocado com alguma intencionalidade, né? Que foi deliberado, que a gente tem alguma evidência de intencionalidade. E essa definição é importante porque na esteia dessas recomendações da Organização Mundial de Saúde de tornar o suicídio um objetivo global e responsabilizar os países membros para essa busca de redução do suicídio, uma das coisas que o Brasil fez foi tornar as tentativas de suicídio um agravo de notificação compulsória. O que é isso? Quer dizer que toda pessoa que chega no serviço de saúde com tentativa de suicídio, a equipe de saúde, o setor de saúde tem que notificar, o equipamento de saúde tem que notificar o gestor de saúde, o município e o governo, daquela tentativa. Isso é muito importante, é extremamente importante, porque é um primeiro passo para a gente conseguir acompanhar as pessoas que tentaram suicídio. Tem um mito que se tem sobre suicídio que é o seguinte: quem quer se matar, se mata mesmo, não fica tentando, isso de ficar tentando é chamar a atenção. Isso não é verdade. O caminho, normalmente a pessoa tenta várias vezes, tem várias tentativas de suicídio, até que uma delas é fatal. Então, uma das questões mais importantes é a gente conseguir acompanhar as pessoas que tentaram suicídio muito de perto, especialmente nos primeiros 2 meses, que esse é o momento de maior risco de suicídio. Uma outra definição importante é o de ideação suicida. A ideação suicida são pensamentos relacionados à morte, ao desejo de morrer, ou ao desejo de fazer alguma coisa para tirar a própria vida. E aí a gente tem a ideação de morte que a gente chama de ativa, ou seja, pensamentos que a pessoa tem de ela fazer alguma coisa para tirar a própria vida.
Então, uma ideação suicida ativa e uma ideação suicida passiva, que é mais ou menos assim, olha, se eu morresse seria melhor, acabaria com o sofrimento, sem necessariamente ter alguma ideia de tirar a própria vida deliberadamente. Por último, um conceito importante é a de lesões autoprovocadas sem intenção de morte. Isso, nas últimas décadas, tem sido cada vez mais comum. Por exemplo, são aqueles atos de se cortar, se arranhar, se machucar, sem intenção letal. Uma forma de entender esses atos é uma forma de lidar com o sofrimento psíquico, uma forma mais primitiva e concreta de lidar com o sofrimento psíquico. E os mitos? A gente falou de alguns mitos, mas tem alguns outros que são muito importantes. Um deles é o seguinte: a gente não deve falar de suicídio com a pessoa, porque se a gente falar, a gente vai estimular a pessoa a se matar. Isso não é verdade. Pelo contrário, quando a gente fala sobre ideias de morte de maneira cuidadosa, respeitosa, a gente produz um efeito inverso. Então, às vezes a pessoa que está pensando em se matar, ela está vivendo um sofrimento desesperador sozinha, sem compartilhar isso com ninguém. E quando a gente fala com ela de uma maneira aberta, ela pode falar sobre esses pensamentos, isso tem um efeito, muitas vezes, tranquilizador e dá esperança para a pessoa. E como é que seria um jeito assim mais adequado de fazer? O jeito que a gente recomenda é um jeito mais gradativo. Então, quando se identifica a presença de sofrimento psíquico e de alguma doença mental, a gente faz algumas perguntas mais gerais. Por exemplo, como é que está a esperança dessas coisas melhorarem? E aí a pessoa vai dizer, não tenho esperança nenhuma, não vejo saída, por exemplo. E aí você pode continuar perguntando, e chega a pensar que era melhor sumir, desaparecer? A pessoa pode dizer que sim, que não. E você pode continuar falando, em momentos de muito desespero, chega a pensar que era melhor se já tivesse morto? E aí uma pergunta seguinte chega a pensar em tirar a própria vida, em fazer alguma coisa contra si mesmo? E aí na sequência, tem algum plano concreto de como fazer isso? Já pensou em como fazer isso? Então essa é uma sequência de perguntas que vai gradativamente caminhando até as perguntas mais difíceis e também, de certa forma, vai dando ideia de que a pessoa está num ambiente seguro, que ela pode conversar sobre aquilo, que ela não vai ser julgada, não vai ser condenada. E é importante uma postura diante do suicídio que é a seguinte: o suicídio está muito relacionado à presença de doenças mentais. E ninguém quer ter uma doença mental, ninguém quer ficar doente, não é uma escolha. O estigma de suicídio muitas vezes se mistura com o estigma de doença mental, e aí tem aquela ideia de que isso é falta de força de vontade, isso é falta de fé, isso é porque a pessoa não trabalha, e aí quer morrer, morre mesmo. Então é um preconceito muito grande que tem a ver com as doenças mentais, e isso se estende ao suicídio, e que muitas vezes impede da gente poder ter uma ação cuidadosa com as pessoas. Curiosamente, esse preconceito, esse estigma que está presente na população como um todo, é ainda mais presente nas equipes de saúde, especialmente dos pronto-socorros, que lidam com as tentativas de suicídio. Então, a gente imaginaria que os profissionais de saúde teriam menos preconceito, mas o que as pesquisas mostram é que não. Esse preconceito é muito presente mesmo em profissionais de saúde. Um outro mito importante da gente conversar é o mito de que se a pessoa está com ideias de morte, muito angustiada, e de uma hora para outra ela melhora, está tudo bem. A gente pode se tranquilizar. Isso também não é verdade. Tem um fenômeno que é razoavelmente frequente, que é o seguinte: a pessoa está muito angustiada, desesperada, e de uma hora para outra ela fala assim, vou me matar mesmo. E essa decisão meio que tranquiliza o desespero, e a pessoa, naquele momento que ela está completamente decidida a se matar e está em vias de se matar, ela aparenta, pelo menos para as pessoas que estão em volta, que ela está bem. Então, essa é uma questão importante ali para os momentos que antecedem o suicídio. Então, acho que em relação aos mitos era isso. Agora a gente vai falar sobre os fatores de risco e proteção para o suicídio. A gente primeiro vai falar de fatores que são mais contextuais, por exemplo, fatores populacionais.
tem um aspecto que foi estudado há mais de 100 anos, até por Emile Durkheim, um sociólogo, que é o seguinte: um fator importante no suicídio é a falta de coesão social, é a falta da sensação de pertencimento social. Então, situações sociais que produzem generalizadamente essa sensação de falta de pertencimento é um fator de risco para suicídio. O que seria um exemplo disso? Por exemplo, culturas, grupos culturais que são rapidamente desestruturados ou perdem as suas raízes e os seus valores. Aqui no Brasil a gente pode dar o exemplo da população indígena, que só tem esse sofrimento da aculturação, e as taxas de suicídio nas populações indígenas são até 5 vezes maiores do que na população brasileira geral. E se a gente for comparar com outras populações, por exemplo, se a gente for comparar com as taxas de suicídio na população asiática que vive no Brasil, as taxas de suicídio na população indígena são mais de 5 vezes maiores. Outra situação que tem a ver com essa falta de coesão social são crises econômicas muito graves. Isso fica muito claro em vários estudos na época da crise de 29, com taxas de suicídio aumentadas. Curiosamente, aqui no Brasil, a gente não notou claramente essa associação entre crise econômica e aumento das taxas de suicídio. Mas, em relação a desemprego e a desigualdade, isso parece ter um efeito significativo nas taxas de suicídio, especialmente em mulheres jovens aqui no Brasil, nas grandes cidades brasileiras. Falando de alguns fatores de risco ambientais, um fator de risco importante é o acesso a meios letais de suicídio. A gente sabe que hoje em dia no mundo, 30% dos suicídios são realizados através de pesticidas, e pesticidas que são proibidos na maior parte dos países do mundo. Então, o acesso a meios letais de suicídio, como pesticidas, armas de fogo, isso também é um fator de risco ambiental. Outro fator de risco ambiental é como a mídia lida com suicídios, ou como a mídia noticia suicídios, né? Tem jeitos mais adequados de noticiar e tem jeitos que predispõem esses suicídios a serem copiados nas primeiras semanas depois da notícia. Isso a gente vai falar na parte de prevenção. Isso mais dos fatores de risco contextuais. E os fatores de risco individuais? É interessante a gente pensar nesses fatores de risco de uma forma como uma trajetória, ao invés de simplesmente listar os fatores de risco. Então, um fator de risco, vamos dizer assim, predisponentes ou mais longes do ato em si, são aqueles, por exemplo, genéticos, história familiar de suicídio ou de tentativa de suicídio. São esses fatores predisponentes. E, além disso, traumas precoces na vida. E quando eu digo traumas precoces, eu estou falando de abuso físico, sexual na infância, negligência, abandono na infância, que a ocorrência desses graves fatos no início da vida produz marcas de predisposição a doenças mentais e a suicídio que vai durar o resto da vida. Então, e aí, ao longo do desenvolvimento, você tem fatores mediadores do risco de suicídio. Então, alguns traços de personalidade, como, por exemplo, traços de alta impulsividade ou traços de alta ansiedade ou uma predisposição a comportamentos agressivos, esses são traços que vão se desenvolvendo na personalidade, que são fatores de risco para suicídio. E junto com isso também, o uso de substâncias, álcool e drogas, são fatores mediadores. E o que seriam fatores precipitantes, ou fatores que estão muito mais próximos do momento do suicídio? Doenças mentais, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, uso de substâncias, uso de álcool, né? E aí, sentimentos de desesperança, completa falta de esperança, sentimento de que é um peso para as outras pessoas, e aí começa a ideação suicida. Para ter o passo da ideação suicida para o ato, um fator muito importante é a impulsividade. Então, a impulsividade aumenta a chance da pessoa ir de uma ideação suicida para uma tentativa ou mesmo um suicídio completo.
Outros fatores que a gente pode elencar de risco de suicídio tem mais a ver com quais são as características das pessoas que se suicidam. Qual que é digamos assim, o que é mais frequente? Então, o suicídio é mais frequente em homens, é 3 a 4 vezes mais frequente em homens do que em mulheres, e o interessante é que tentativa de suicídio tem é inverso. Você tem 2 a 3 vezes mais tentativas de suicídio em mulheres do que em homens. Então, de maneira geral, as tentativas nos homens são mais letais. Então, o homem, e aí você tem um período ali do homem jovem, né, que é um pico de suicídio, e mais ainda nos homens mais velhos, né, que as taxas de suicídio em homens vão aumentando ali com a idade. Outra questão importante no típico da pessoa que se suicida, pessoa solteira, separada ou viúva, com pobre suporte social, desempregada, que faz uso de álcool ou outras drogas. Então, esses também podem ser considerados fatores de risco. E, por fim, a gente vai falar das estratégias de prevenção. O que realmente funciona? O que a gente tem evidência de que funciona para prevenir suicídio? E aí a gente já deu alguma pincelada, mas vale a pena a gente ressaltar. Uma das coisas com mais evidência de funcionar são ações de regulamentação e de restrição de acesso a meios letais de suicídio. Um exemplo claro disso é a questão dos pesticidas. Os países que restringiram o acesso e regularam o acesso a pesticidas potencialmente letais tiveram uma redução de suicídios por essa causa e uma redução geral. Às vezes a gente fica com a impressão, poxa, mas se você bloquear essa tentativa de suicídio, a pessoa que quer se matar vai tentar se matar de outra forma. Mas aí a gente está esquecendo do componente impulsivo do suicídio. Às vezes a pessoa está o suicídio é um rompante de desespero, a pessoa pode até estar planejando, estar pensando em suicídio, mas para partir para a ação é um rompante de desespero. Se naquele rompante ela tiver acesso a meios letais de suicídio, a chance dela ter uma tentativa letal é alta. Mas se ela não tiver acesso a meios letais de suicídio naquele momento, aquele rompante de desespero vai se dissipar e muitas vezes não acontece uma tentativa. Então, quando você restringe um meio uma forma de suicídio, você não só reduz o suicídio por aquela forma específica, mas você reduz o suicídio por todas as formas. Suicídio geral. Uma outra medida que reduz suicídio é a ação criteriosa da mídia, quando ela noticia um suicídio. Então, é bem descrito o efeito de cópia de suicídios, especialmente quando se noticia suicídios de famosos ou suicídios que são retratados em filmes ou livros. Isso foi primeiramente notado com o livro de Goethe. O livro é O Sofrimento do Jovem Werther. O Werther, um rapaz apaixonado ali que usava calça amarela e jaqueta azul. E aí, enfim, por uma desilusão amorosa, se matou. E naquele momento, na Europa, começou a ter muitos jovens homens andando com a calça amarela e a jaqueta azul do Werther e muitos jovens se matando de maneira muito semelhante que o Werther. Então, esse fenômeno de cópia ficou conhecido como efeito Werther, em virtude desse personagem do livro de Goethe. E a gente vê isso hoje em dia, quando se noticia um suicídio, romantizando o suicídio como um ato de coragem ou algo assim, ou algo que tem um sentido mais profundo, isso aumenta a chance de terem suicídios cópias daquele. Por outro lado, quando você noticia o suicídio de maneira responsável, mostrando que o suicídio é resultado de uma doença mental e o sofrimento que isso causa na família daquele sujeito que morreu, quando a gente tem esse cuidado, quando a mídia tem esse cuidado, não acontece esse efeito de cópia. Um exemplo evidente disso foi a morte do Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, que foi noticiada, especialmente na imprensa de Seattle, ali, foi noticiado de maneira muito criteriosa, enfim, descrevendo aspectos ali da doença mental e o sofrimento dos familiares, e não houve, mesmo em Seattle, que é a cidade do cantor, um aumento dos índices de suicídio. Como outras estratégias de
de prevenção de suicídio, uma que é fundamental e muitas vezes é esquecida na discussão, é políticas de prevenção e redução do consumo de drogas, mas mais especificamente do consumo de álcool. Porque o consumo de álcool é muito mais frequente e estratégias focadas na redução do consumo de álcool, como, por exemplo, restrição para campanhas publicitárias ou taxação de produtos alcoólicos, isso tem um efeito na redução de suicídio, porque o consumo de álcool é mais frequente do que o consumo de outras drogas. Na verdade, ações de prevenção para todas as drogas reduzem as taxas de suicídio, mas se for para escolher uma ação específica, é essa ação focada na redução do consumo de álcool. Mais individualmente, tem uma questão importante que é a parte da identificação e tratamento. Então, programas que promovem uma identificação precoce do risco de suicídio são acompanhados de redução das taxas de suicídio. Isso implica muitas vezes no treinamento das equipes de saúde primárias, não necessariamente as equipes de saúde mental. As equipes de atenção primária e as equipes que trabalham no pronto-socorro. A gente sabe que mais da metade das pessoas que se suicidam procuram um atendimento de saúde e é o pronto-socorro ou a atenção primária antes de se matar. Então, se o profissional estiver capacitado, preparado para identificar o risco de suicídio, a gente vai conseguir prevenir a morte daquelas pessoas. E outro fator muito importante é o segmento criterioso das pessoas que tentaram se matar, especialmente nos primeiros 2 meses. Essa ação específica de acompanhar intensamente as pessoas nos primeiros 2 meses de uma tentativa, por si só reduz as taxas de suicídio. E por fim, a gente tem também as estratégias que são mais gerais, não necessariamente focadas em suicídio, mas que têm um efeito mais amplo na saúde mental. Que são estratégias que podem ser realizadas em escolas e mesmo, no ensino fundamental, que são estratégias focadas o que a gente poderia chamar de alfabetização emocional ou de psicoeducação. Então, falar sobre os sentimentos, de acordo com a faixa etária também, falar sobre estratégias de manejo das emoções, manejo da raiva, manejo da frustração e estratégia de resolução de problemas. Né? Quando você está num conflito emocional e num problema que está te angustiando, quais são estratégias de resolução? Porque o cérebro também não veio com um manual de instruções, mas a gente tem estratégias que ajudam e funcionam e podem auxiliar nesse momento de angústia e sofrimento, especialmente estratégias de manejo das emoções e resolução de problemas. Isso pode ser adaptado para várias faixas etárias e escolaridade. Então você tem estratégias para serem realizadas no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior e na vida adulta. Então esses modelos podem ser aplicados inclusive nas escolas, nas faculdades, nos ambientes de trabalho. Além das estratégias de prevenção e tratamento que eu já mencionei, vale a pena a gente falar também do que a gente chama de pós-venção. Que, assim, algumas ações para você realizar em ambientes em que houve algum suicídio e para cuidar das pessoas que a gente poderia chamar de sobreviventes do suicídio, porque o suicídio afeta diretamente as pessoas que estão em torno da família, amigos. 7% das pessoas anualmente vai lidar com uma situação de suicídio no seu meio. E o suicídio a gente sabe que está associado a um luto que costuma ser mais difícil de lidar do que outros tipos de morte. Então vale a pena a estratégia que a gente chama de pós-venção, que tem a ver com o cuidado dessas pessoas, e também, em algum nível, entender o contexto e quais estratégias preventivas podem ser aplicadas ali naquele local para prevenir futuros casos. Né? A gente, nos últimos meses, a gente tem visto cada vez mais notícias de suicídios em jovens aqui no Brasil, suicídios que acontecem em escolas e tudo. Isso exemplifica 2 pontos importantes. Um é aquele efeito de cópia, que a gente já discutiu, e outra coisa, a necessidade de que os vários ambientes tenham estratégias relacionadas à saúde mental. A promoção de saúde mental e a prevenção de eventos adversos, como, por exemplo, o suicídio. Mas antes do suicídio, o próprio adoecimento mental, uso de substâncias, uso abusivo de álcool, que são aspectos que estão na trajetória
desse desfecho trágico que é o suicídio. Então a ideia hoje era a gente falar sobre o suicídio, trazer esses conceitos interessantes e as estratégias que a gente sabe que funcionam para a prevenção. E considerar que toda morte por suicídio é uma morte que poderia ter sido evitada, e nesse sentido tem que ser prioridade pública a gente utilizar as estratégias de prevenção que a gente sabe que funcionam.